senão vai começar a gravar. Acho que deve aparecer alguma autorização para vocês, né? Quando eu ponho para gravar. Aparece? Não, professor. Não? Dela, não sei porquê. Falou que o usuário dela estava impedindo a gravação. Então ela tem que voltar. Tava cinza ali, agora ficou vermelhinho gravando. Então, um assunto bem importante. E quando a gente pensa também, vocês vão ter lá para frente, no último ano, parte de perícia, de auditoria, é uma área que a gente dá muita atenção pela figura da possibilidade de fraude. As maiores fraudes que a gente encontra nas empresas ou está relacionado a ativo imobilizado ou está relacionado ao patrimônio líquido. Então, tema delicado. Delicado, mas não difícil. Por que não difícil? Muitas das tratativas são semelhantes, são parecidas com a tratativa de valorização do estoque. Então, como é que a gente chega no valor de uma imobilização? A gente acaba tendo o próprio estoque como referência. E como vocês já vieram fazendo essa valorização do estoque, né? Para valorizar ou para registrar o bem no imobilizado não vai ser algo tão complexo. Então, vamos compartilhar a tela aqui com vocês. Então, o que vem em mente na cabeça de vocês quando a gente fala o termo ativo imobilizado? O que vocês pensam? Tem algo em específico? Não? Sim, talvez. Seria um imóvel, professor? Alguma coisa assim? Faz parte. Só que o sentido do imóvel não é do imóvel construção, mas sim do uso. Então a gente pretende ou tem esse tipo de ativo para utilização durante a, a vida da empresa. Por isso, um ativo imobilizado. Então, vamos lá. O que é o ativo imobilizado? Então, o ativo imobilizado é o ativo tangível. Então, primeiro item, tangível, tem que ser palpável, que aí a gente tem que apresentar essas duas características para ser um ativo imobilizado. Aqui, hoje, eu já estou indo bem focado no CPC 27, para vocês já irem se acostumando mais com o que está escrito na norma. Aproveita e já fala um pouco do CPC 39 também, professor. 39? Sim, dá uma dica. Daí você me quebra as pernas, né, Maria? Porque daí é uma bem não, professor. Alguma coisa aí. Então, tem que ser um item intangível que é mantido para uso na produção ou fornecimento de mercadorias, serviços, para aluguel a outros ou para fins administrativos. Basicamente, algo tangível que eu tenho para uso próprio da empresa ou que eu alugue. E que eu espero a utilização por mais de um período. Então, aqui vem a característica do imóvel, né? Vou ter esse bem por mais de um período.
Então, você falou em qualquer ativo, qualquer bem que seja tangível, que seja palpável, que é utilizado, seja na área de produção, prestação de serviço, comercialização, ou mesmo na área administrativa, a gente está falando, ou está tendo um indicativo de um ativo imobilizado. E para completar, a gente tem que utilizar por mais de um período. Então, correspondem aos direitos que tenham por objetos os bens corpóreos destinados à manutenção da atividade da entidade ou exercidos com a finalidade dessa manutenção, inclusive de operações decorrentes que transfiram para a empresa os benefícios, riscos e controles desse bem. Ah, por que isso, professor? Por que o CPC 27 fala isso? Ele é até um complemento do 06. Eu posso ter bem dentro da minha empresa que eu utilizo no dia a dia, mas que não é meu. São os bens locados, né? Bens locados não caracterizam um ativo da entidade. Porque o risco e o controle até pode ser da empresa, mas os riscos acabam sendo do proprietário do bem. Isso a gente vê bem certinho no CPC 06. E a gente precisa, para poder chegar nas definições contábeis, alguns termos que são importantes, inclusive para fins de cálculos, tá? A gente agora vai começar a ter termos que levam a cálculos, inclusive termos que são resultados de cálculos. Primeiro termo que a gente precisa conhecer, valor contábil. O que é o valor contábil? Valor pelo qual o ativo é reconhecido. Então, o valor que está registrado lá na contabilidade, por exemplo, veículos, R$100.000. E depois da dedução da depreciação acumulada e da perda por valor recuperável. Depreciação. Então, algo que remete à utilização, desgaste. Então, depreciação é uma forma de cálculo. Então, é a alocação sistemática do valor depreciável do ativo ao longo da sua vida útil. Quanto que esse ativo vai se desgastando durante a sua vida útil? Então, para chegar no valor contábil, eu preciso conhecer o valor registrado de custo, menos as depreciações, menos os ajustes a valores recuperáveis. Esse ajuste a valor recuperável, ou a perda a valor recuperável, é o temido teste de impairment que o pessoal fala. Já ouviram esse termo? Teste de impairment. Já ouviram? Ou nunca ouviram? Vai dizer que vocês nunca ouviram. Ele é sempre alvo de alguns escândalos, principalmente na Petrobras. Estou até pegando a demonstração da Petrobras aqui, para vocês visualizarem como é que é essa história do valor contábil. Mas até abrir aqui, a gente vai falando. O custo. O que é o custo do imobilizado? Montante de caixa equivalente de caixa que a gente paga, ou o valor justo de qualquer outro recurso dado para aquisição de um ativo
naquela data que a gente fez a aquisição ou na data que a gente está construindo um ativo. A gente pode construir um ativo? Pode, né? A gente está montando um prédio. Então, o valor que a gente gasta na construção é o valor de custo desse prédio. Valor depreciável. Aqui que já é uma fórmula. Então, o valor depreciável é o valor do custo. Então, é o custo de um ativo, ou outro valor que substitua o custo, menos o seu valor residual. Então, aqui, valor de custo menos valor residual de um ativo imobilizado. E o que é o dito valor residual de um ativo? Valor estimado que uma entidade espera, ou ela julga que vai conseguir na venda desse ativo, após deduzir possíveis despesas com essa venda, caso o ativo já tivesse no fim da sua vida útil. Ou, basicamente, quanto que eu vou vender após a utilização esperada desse bem. Vocês conseguem imaginar o que é esse valor depreciável? Esse valor residual? Vou trazer um exemplo bem palpável para vocês. Locadora. Qual o bem que ela tem para sua função principal? Locadora de veículos, né? Esqueci de falar de veículos. Veículos, né? Basicamente é o bem que a gente tem. Qual que é o valor de custo de um veículo para a locadora? Na sua essência. O que é? Não é basicamente, de maneira mais simplista, o que ela gastou para comprar o carro? E locadora de veículo usa o carro por muito tempo? Eu acho que não, professor. Não, né? Se a gente for numa Localiza, uma Movida, vai ter ali veículo de no máximo 2 anos. Será Então que não a é gente por quilometragem? acaba também sendo envolvido pela quilometragem. Mas o que dá? Uma média ali de 2 anos. Podem ver que os veículos que eles colocam nas revendas deles têm essa faixa de idade, né? Então a gente já começa a pensar numa figura, vida útil. Então, o que é a vida útil? Período de tempo o qual a entidade espera utilizar o ativo. Então, não é necessariamente o tempo de vida do bem, é o tempo que a empresa espera usar o bem, ou o número de unidades, ou unidades semelhantes que a entidade espera conseguir produzir pela utilização de um ativo. Então, para essa locadora, qual que é a vida útil de um veículo? Vai estar ali na faixa desses 2 anos, né? Ela espera utilizar esse carro por 2 anos, depois ela vende. Não é isso? Para vocês entenderem bem a diferença da vida do bem, da vida útil do bem para uma empresa. Claro que um carro dura muito mais do que 2 anos, né? Espera-se. Então, a gente tem essa diferenciação. Não necessariamente a vida útil do bem para a empresa é o tempo que o bem vai ter como vida útil.
Então, muitas vezes, ela pode ser menos. Tudo isso vai depender dos critérios de utilização, manutenção e conservação do bem. E o valor residual? Então, pensando nessa locadora, ela comprou o carro, usou por 2 anos, o valor residual é justamente o valor que ela espera conseguir no processo de venda após a utilização durante o tempo de vida útil, durante aqueles 2 anos. Então, esses prazos e esse valor são definições de quem? De cada empresa. Cada empresa faz o seu critério de julgamento. A gente pode pegar empresas do mesmo setor, onde o valor residual e a vida útil podem ser definidas de modos diferentes. Políticas de tratativa do imobilizado de maneira diferente. E o valor recuperável, esse eu vou ser mais simplista, porque vocês vão acabar tendo mais para frente, é o maior valor entre o valor justo menos o custo de venda de um ativo e o seu valor de uso. A gente não vai entrar tanto no mérito. A gente vai precisar do valor residual, da vida útil, do valor depreciável, a gente precisa, da depreciação, conceito que a gente precisa, o custo, que a gente ainda vai se aprofundar nele, e o valor contábil. O valor contábil, eu até estava pegando aqui as informações da Petrobras, peguei o balanço bem aberto, cadê? Passei. 2. Aqui ele já está como o valor contábil, porque dentro desse grupo vai ter a depreciação e o ajuste ao valor recuperável. Se a gente tentar buscar a nota explicativa que fale dele, a gente vai encontrar. Plano de pensão. Para quem acha que contador não escreve, vou dar um Ctrl F aqui. Aqui, mobilizado intangível. Eles não capricharam. Eles escolhi a empresa errada. Eles não gostam muito de mostrar imobilizado deles. Mas, em geral, as empresas põem uma tabela colocando o valor de custo, a depreciação acumulada e o valor residual e uma última coluna, valor contábil. Na próxima aula eu trago um exemplo desse para vocês. Então, esses termos são chaves para a gente tratar imobilizado. Então, a primeira coisa que a gente faz
na tratativa de imobilizado é reconhecimento. Como é que eu reconheço esses valores no balanço? Então, a gente vai reconhecer pelo método do custo. Só podemos por esse. Então, o custo de um ativo imobilizado pode ser reconhecido como ativo se e apenas se a gente vai ter que ter esses dois critérios. For provável que benefícios econômicos associados ao item vão fluir para a entidade, então a empresa tem que ter benefício com o uso do ativo? Então, se eu falar no computador da recepção da empresa, não posso considerar um ativo? Ou eu posso? Obrigado pela participação. Se eu pensar numa máquina da produção, fica fácil vislumbrar isso, né? A máquina da produção, eu vou produzir um bem e vou conseguir gerar benefício para a empresa. Mas um bem da administração vai gerar algum benefício? De modo indireto. Contribuindo para o funcionamento da empresa, já é um benefício que esse bem vai produzir para a empresa. Então, tem alguns que a gente não tem tanta facilidade, mas se contribuir no funcionamento da empresa, já é uma garantia de que vai fluir benefício para a entidade. E a segunda característica, o custo desse bem tem que ser ou pode ser mensurado de maneira confiável. Então, a gente tem que ter um controle de quanto esse bem efetivamente custou. Então, é importante a gente destacar que a entidade não reconhece valor contábil de um item do ativo imobilizado, itens como custo de manutenção periódica, reparação, manutenção. Então, eu comprei o celular e durante a vida útil dele eu fiz um conserto nele. Não posso mais somar nesse bem. Vai para despesa. O que eu tenho como custo do bem é o valor que eu mensuro na data da aquisição. E o que eu vou considerar como custo? Então, um item de ativo imobilizado que seja classificado para reconhecimento como ativo deve ser mensurado pelo seu custo. E o que é o seu custo? Além do próprio valor de aquisição, então acrescido de imposto, de importação e imposto não recuperável, os custos... Professor, posso perguntar? Deve, gente. Eu estou achando vocês muito quietinhos hoje. Professor, quando a gente acaba... o sistema, né? A gente está adquirindo um sistema novo. Como que a gente coloca ele nesse caso? Aí já tem uma característica um pouquinho peculiar. Vamos pensar o seguinte: o sistema vai ser algo exclusivo da empresa? Sim. Então, é um software desenvolvido só para vocês, ninguém pode mais usar. Não. Ele é o TASI, né? O TASI todos os hospitais normalmente usam, né? Então, não é exclusivo. Então, já não é algo que seja propriedade de vocês. Não. E tem outra característica importante. Vocês conseguem pegar o sistema? Não. Então, ele não é tangível, né?
É intangível. Ele é intangível. Entra num outro grupo do ativo não circulante, que são os intangíveis. O que vai ser considerado intangível para software nesse caso? Software conhecido como software de prateleira não entra no intangível. O que é um software de prateleira? Eu comprei um pacote do Office, eu comprei um pacote do Excel. Isso não entra. Bens ou softwares que a gente faz customização, que tem todo um processo de instalação e parametrização, todos os gastos para colocar o software em funcionamento é o custo do intangível. Ele, apesar de não ser a mesma classificação, ele vai seguir o que a gente vai falar agora. O que são os outros custos do imobilizado. Então, além do próprio valor de compra do imobilizado, a gente também vai somar qualquer custo diretamente atribuível para colocar o ativo no local e em condições necessárias para o mesmo ser capaz de funcionar da maneira que a empresa espera. Então, tudo que a gente gastar para colocar o bem na condição de uso esperado pela administração vai somar no ativo imobilizado, assim como no intangível. Então... Entendi. Obrigada, professor. Nós vamos pegar o auxiliar desse intangível. A gente vai montar um servidor no nosso trabalho. Vou precisar comprar os equipamentos. Bacana, já tem o custo de aquisição deles. Mas adianta só comprar o servidor, chegar lá na empresa e não fazer mais nada? Não adianta, né? Vou ter que fazer instalação. Se eu tiver gasto para fazer essa instalação, contratei um suporte para fazer essa instalação, soma o valor. Ou comprei uma determinada máquina. E essa máquina veio desmontada, veio, por exemplo, lá da Alemanha, desmontada, além de ter que pagar os impostos de importação, né, para poder ter o bem chegando na nossa empresa, o frete, vou ter que pagar uma empresa especializada para montagem. Vai somar no valor desse imobilizado. Então, tudo que eu gaste com esse bem em específico, até o momento que ele comece a funcionar da maneira que a administração pretende, vai ser o valor desse determinado bem. Vamos pegar um exemplo bem palpável. Vamos supor que a gente está bem de grana e comprou um Porsche. Porsche, carro alemão, né? Adianta só pagar a fábrica da Porsche? Eu vou ter o bem para mim aqui? Não, né? Vou ter que trazer ele lá da Alemanha para o Brasil. Aí esse frete vai somar no valor do meu bem. Chegou aqui no Brasil. Vai passar lá no porto. Vai passar pela Receita Federal. Eu vou ter imposto para pagar. Esse imposto eu não tenho direito a crédito. Vou somar no valor do bem. Tudo que eu for gastando até ter o bem na condição que eu uso é o valor de custo desse imobilizado. Deu mais ou menos para compreender essa ideia? Entendi, professor. Seria a mesma coisa que o preço da aquisição de uma mercadoria para revenda? Que soma o frete e vai somando tudo que você gasta para adquirir ela.
Bem isso. Viram como vocês, conhecendo a figura do estoque, fica mais fácil já conhecer o custo do imobilizado? A ideia é muito parecida. Só que o estoque, a gente tem uma única expectativa do quê? Ter ele em condições para venda. O imobilizado, a gente tem a expectativa de ter ele em condições de uso. Só muda isso. Então, o reconhecimento dos custos no valor contábil desse ativo interrompe quando esse item já está na condição ali de uso. Então, já está preparado, montado ou instalado, pronto para a gente utilizar. Aí, aquele valor do imobilizado encerra. Aí, a gente tem o valor final de custo do imobilizado. Então, alguns exemplos que o CPC traz de custos na mensuração de um imobilizado. Custos de benefícios aos empregados decorrentes diretamente da construção ou aquisição de um ativo imobilizado. A gente está investindo em um prédio lá no clube de funcionários. Vai somar. Custo de preparação de local. Então, de repente, eu tenho que fazer uma preparação no meu piso da fábrica para poder suportar uma máquina. Vai somar. Frete e manuseio. Vai somar. Instalação e montagem. Também soma. Custos com teste para verificação se o ativo está em funcionamento. Se realmente ele está de acordo com o que a gente pretende. E se esse teste puder produzir algo que seja vendido, aí a gente desconta o valor de venda desse possível bem produzido. Isso é bem raro de acontecer, tá? Geralmente, quando a gente faz as amostras de imobilizado novo, elas não entram para venda, elas acabam sendo descartadas. Mas sendo vendido, aí a gente tem que descontar o valor da venda. E honorários profissionais. De repente eu preciso de um engenheiro, de repente eu preciso de um arquiteto para fazer a montagem, o desenho, ou um especialista em manutenção. Também a gente soma nesse custo do imobilizado. São possíveis exemplos, né? São os exemplos mais clássicos que a gente encontra no dia a dia. Então, aqui eu peguei como é que a Petrobras escreve na sua demonstração como ela registra o seu custo. Então, está demonstrado pelo custo de aquisição ou custo de construção, que compreende também os custos diretamente atribuíveis para colocar o ativo em condições de operação, bem como, quando aplicável, estimativa de custos com desmontagem e remoção do imobilizado e de reparação, restauração do local onde ele está, deduzido da depreciação acumulada e perda por valor recuperável. Vocês perceberam a malandragem da Petrobras aqui? O que ela falou? Como é que ela trata o ativo dela? Ela reescreveu o CPC. Ela pegou aqueles trechinhos ali do próprio CPC e fez um parágrafo indicando que eu registro meu imobilizado de acordo com o que o CPC manda. Apesar que ela tem alguns probleminhas, tá? Com esse cara. Esse cara, ela já foi alvo de notícias, alguns escândalos e alguns problemas. Que é o bendito teste de impairment. Tanto muitos contadores têm medo e é a coisa mais fácil de ser feita. E
E é bom a gente frisar, a gente não vai entrar nesse mérito ainda, tá? Mas alguns impostos permitem desconto de crédito sobre ativo imobilizado. Quais impostos, professor? O mais tradicional, ICMS, permite, mas com uma regra bem específica, e PIS e COFINS também permite crédito sobre imobilizado, em regras específicas. Então, só para vocês verem, terem uma noção desse tipo de regra, né? Então, é assegurado à empresa acreditar-se do imposto anteriormente cobrado em operações de que tenham resultado a entrada de mercadoria no estabelecimento, inclusive de seu uso ou consumo, ou ativo permanente. Como o texto é velho, né? Ativo permanente. A apropriação será feita em razão de 1,48 por mês. Aqui que vem a pegadinha do crédito de imobilizado. Devendo a primeira fração ser apropriada no mês em que ocorrer a entrada no estabelecimento. Então, o que é a particularidade dos créditos, tanto de PIS e COFINS quanto ICMS, de ativo imobilizado? A gente não pode fazer igual a mercadoria. Mercadoria, o que a gente faz? Quando a gente compra, a gente já toma o crédito integral, não é? Aqui não. No imobilizado, a gente vai ter que pegar esse valor e fazer um controle para ir tomando crédito em 48 meses. Gera um controle maior para a área fiscal, gera uma demanda que até muitas empresas acabam não tomando crédito por falta de controle. Para quem quiser repensar aí possibilidades de ganho, às vezes vale a pena estudar isso. Se a empresa de vocês tem esses possíveis créditos ou não. E aí esse crédito é controlado em um livro à parte, ou uma ficha, né? Que é o livro CIAP. Controle de ICMS sobre ativo permanente. Então, ele tem um modelinho onde a gente vai descrevendo qual foi a nota da compra, a data da compra, o valor da compra, crédito e quanto que a gente está se apropriando por mês. A maioria dos softwares de contabilidade já traz um CIAP para a gente preencher. E aonde que fala isso? Aqui no Paraná, é a Lei Complementar 87 de 96. Na verdade, essa é a lei para o Brasil inteiro, né? Que essa aqui é a Lei Candir. E ela é reforçada pelo regulamento de ICMS do Estado, tá? Então, vale para todos os estados. Mas nos nossos exercícios, a gente não vai se preocupar com ICMS nesse momento. Nem com outros impostos. E a mensuração depois que a gente reconhece? Obrigatoriamente, a gente tem que remensurar um bem ao menos uma vez por ano. É sagrado. E a gente tem duas hipóteses existentes na legislação. Na legislação, quando eu falo, é a norma internacional e o CPC, tá? O CPC fala nisso. Mas existe uma pegadinha aqui. Então, quando a gente faz essa remensuração, então, quando a opção pelo método de reavaliação for permitida por lei, a entidade pode ou deve optar, né, pelo método do custo ou pelo método da reavaliação como política contábil. E deve aplicar essa política para cada classe de ativo. Então, eu tenho imóveis, vou fazer o método do custo, tem que ser para todos os imóveis.
eu vou fazer veículos, quero fazer reavaliação. Tem que ser para todos os veículos que eu tenho na minha empresa. Então, para Professor, não entendi essa parte de reavaliação. a gente já vai chegar no que é a reavaliação e vai ter a triste notícia do que ela não pode. Por isso que a gente frisa aqui, quando for permitido por lei. Pode ser que algum dia mude. Então, o CPC ele tem essa brecha. Ele fala que pode. Mas a legislação societária não permite. Então, a gente só faz pelo método do custo. E o que é o método do custo? Após o reconhecimento com ativo, um item do ativo imobilizado deve ser apresentado ao custo menos qualquer depreciação e perda por valor recuperável acumulado. É o valor contábil que a gente falou lá atrás, né? O valor contábil nada mais é do que uma transcrição do método do custo. É ver quanto que ele custou na aquisição, quanto que ele perdeu de valor no desgaste no seu dia a dia, e caso exista perda no teste de impairment, não se preocupe ainda com o teste de impairment, tá? Vai gerar o valor do custo. Por enquanto, para a gente, o valor do custo basicamente é o valor do custo menos a depreciação. Isso é o que a gente faz. Todas as empresas devem fazer. O grande problema, muitas não fazem esse cara. Esse é um probleminha. E o método de reavaliação? Então, após o reconhecimento como ativo, o item do ativo imobilizado, cujo valor justo possa ser mensurado confiavelmente, pode ser apresentado, aí volta o destaque, isso está lá no CPC, tá, gente? Esse é o item 30 do CPC, aí eles deixaram, complementando aqui, se permitido por lei, pelo seu valor reavaliado, correspondente ao seu valor justo na data da reavaliação, menos qualquer depreciação e perda por valor recuperável. A gente precisa pensar um pouquinho o que é valor justo. Valor justo seria quanto que eu conseguiria na negociação de um bem em uma transação livre, não forçada. Será que existe bem que pode ganhar valor? A grande maioria perde, né? Se eu for negociar esse celular com vocês, dificilmente eu vou conseguir pegar um valor maior do que eu paguei quando eu comprei ele. Não faz sentido? Mas e se eu tiver uma obra de arte? Ganha valor? Pode ganhar valor, não pode? Ou e se eu compro um item que está num estado de desgaste tão grande que eu faço uma reforma nele a ponto dele valorizar? Aí pode ser que eu tenha um imobilizado que tenha aumentado o seu valor. Poderia. Vários outros países, na verdade todos, menos o Brasil, podem fazer reavaliação. A gente podia fazer reavaliação até 2007. Mas, lá em 2007, revogou-se a possibilidade de constituição de reserva para reavaliação. Eu trabalhei em uma empresa que se usava muito disso. Vocês já devem ter cansado de ouvir falar que uma das empresas que eu trabalhei foi a LL, que hoje é a Rumo, né?
Vocês acham que eles compram locomotiva nova? O que vocês acham? Quem mora ali perto da Vilas Oficinas? Até o nome da região é Vilas Oficinas por causa da antiga oficina da rede ferroviária, né? Vê um monte de sucata, praticamente sucata, de locomotiva lá. Elas não estão lá porque estão sendo desperdiçadas. A prática da LL e da Rumo também é fazer o quê? Ir nas ferrovias americanas, comprar o que era a sucata deles, trazer para o Brasil e reformar. Deixava novinho em folha, eles são muito bons nisso. E até 2007 eles reavaliavam, eles chamavam peritos para poder fazer a reavaliação do bem e conseguia retomar o valor do ativo. Mas lá na 11638, então, acabou com a nossa alegria, ou acabou com a alegria de quem fazia reavaliação, então revogou a possibilidade de reservas de reavaliação para alterar valores do ativo. Então, por isso, a CPC veio e frisou. Método de reavaliação só se permitido por lei. E hoje a lei não nos permite. Mas deu para compreender essa ideia da reavaliação? Agora entendi, professor. Resumindo, no Brasil a gente perde valor. Uhum. Ou perde ou fica 0 a 0. Não pode aumentar. Por quê? Agora eu vou justificar o porquê que tomou-se essa iniciativa. O Brasil tem uma série de pessoas que tentam levar vantagens, né? E era fonte de fraude. Imaginei que o professor ia falar isso mesmo. Então, por exemplo, alguém que quer aumentar o valor da sua empresa perante o mercado. Aumenta o valor do ativo, o pessoal vai olhar com melhores olhos, né? Ou eu participo de licitação, preciso demonstrar capacidade técnica. Capacidade técnica, os entes públicos usam índices financeiros, índices que vocês vão aprender ali em análise e demonstrações financeiras. Então, o pessoal dava um jeito de aumentar o imobilizado. Veio a legislação e acabou com esse perigo, né, com essa má intenção. Aí, como tudo na vida, né, o brasileiro sabe bem disso, muitos pagam pela cagada de poucos, né, pelo erro de poucos. E a gente tem como depreciação. Esse é o item que a gente mais se depara no dia a dia. A imobilização, o valor, a mensuração do custo, é só quando chega algo novo. Comprei imobilizado, vou mensurar, vou registrar lá no imobilizado. Bacana. Registrei. Acabou. Não tem muito o que fazer. A depreciação é aquela figura que vai acompanhar a gente todo mês. Por quê, professor? Um bem perde valor todo mês? O que vocês acham? Na sua essência, vocês vão usando. Isso faz com que o bem vá perdendo valor? Um bom exemplo é carro. Vocês compraram um carro zero hoje. Mês que vem ele está valendo a mesma coisa? Não, né? Daqui 2 meses ele vale a mesma coisa? Não. Vai aumentando a quilometragem. Daqui 1 ano vale a mesma coisa? Menos ainda. A gente vai controlando essa perda de valor do bem pelo seu desgaste, pelo seu uso.
E o método que a gente tem é a chamada depreciação. Com exceção de alguns determinados itens, como terrenos e obras de arte, por exemplo, os elementos que integram o ativo mobilizado têm um período limitado de vida útil econômica. E dessa forma, o custo de tais ativos devem ser alocados de maneira sistemática aos exercícios beneficiados no decorrer do seu uso. Então, esse valor que eu vou perdendo no bem, ele está beneficiando a empresa. Então, eu tenho que reconhecer no seu referido período de uso, no resultado. O desgaste dele vai ser reconhecido como uma despesa no resultado. Então, fazendo essa redução justamente pela perda do valor econômico do bem. Bem, professor, eu passo por chata, por burra, mas eu pergunto, né? Não gosto de ficar na dúvida. Melhor coisa. Professor, mas assim, que nem, né, no caso do computador, né, ele estragou, tal, preciso então dar baixa nele. E eu preciso, nesse caso, dar baixa também da contábil. O valor dele, como que eu vou colocar o valor dele? É o mesmo valor que ele custou? Qual o valor que eu... Vai ser pelo valor contábil. Mas não o valor de compra, porque ele não vai perdendo o valor. Sim, mas justamente isso. O valor contábil é o valor de compra menos a depreciação. Então, de repente, chegou um ano, ele pifou. Vou dar baixa. Durante esse um ano, ele já perdeu uma parcela de valor. Quando eu for dar baixa, eu vou dar só pelo valor que resta para depreciar. É até tema. Está aqui para frente. A gente vai falar da baixa deles também. Só que a baixa vai ficar para a aula que vem. Mas a gente vai falar. Que é justamente pelo valor contábil. Que é o quê? O custo menos a depreciação. Então, se eu fizesse a baixa dessa instalação, eu paguei 166 mil, mas ela já perdeu 28, então eu só tenho 137 mil no meu ativo que eu vou poder baixar. Entendi. O professor, então, vai ensinar a gente calcular essa depreciação dele. Ah, então tá bom. Então tá bom, tô querendo colocar a carroça na frente dos bois, então. Não, mas o importante daí é a gente saber como é que a gente vai colocar na contabilidade esse valor. Então, beleza, então, professor, obrigada. Não, de nada. Cadê? Me perdi, achei. Então, a depreciação do período deve ser normalmente reconhecida no resultado. Então, 99,9% dos casos vai para a despesa, vai diminuir o lucro. No entanto, alguns bens têm essa depreciação não indo para o resultado. Eita, como assim, professor? Quando esse bem é utilizado para a fabricação de algo novo. Então, por vezes o benefício econômico futuro incorporado no ativo são absorvidos para produção de outros ativos, no caso, estoques. Então quer dizer, professor, que eu tenho uma máquina que faz o meu produto final. Vamos supor, eu tenho uma injetora plástica para fazer tapuar. Então, a depreciação dessa máquina, ela não vai para o resultado? Não, ela vai compor o custo do meu estoque. Até agora a gente viu como tratar o estoque, né? Quando a gente compra pronto, não foi? Vocês vão ter uma disciplina que vai tratar dessa mesma figura, o estoque, num processo peculiar, que é a produção, que é a contabilidade de custos. Então, quando tiver produção envolvendo
esses imobilizados, a depreciação vai compor o valor do estoque. Mas aí fica mais para frente também, que vocês vão ter 2 disciplinas de custo, né? E nesses casos, a depreciação faz parte do custo de outro ativo, devendo ser incluído, então, no valor contábil desse estoque. Por exemplo, a depreciação de máquinas e equipamentos de produção é incluída no produto que a gente fez, ou na produção desse estoque, desse produto acabado. Mas, aí é especificamente processos fabris, pensando em fábrica. E o valor residual e a vida útil de um ativo devem ser revisados pelo menos uma vez ao final de cada exercício. Esses 2 itens são essenciais para o cálculo da depreciação. E pode ser que a gente erre. Lembra que eu falei lá no começo que valor residual e a vida útil é definido pela empresa? Então, vamos supor que a gente esteja lá na Localiza. A gente está no nosso plano usar o carro por 2 anos. E mudou a diretriz da empresa, a gente vai ficar por 3 anos. A gente vai ter que rever esse processo de cálculo e fazer os devidos ajustes, que daí é o teste de impairment, tá? E se as expectativas diferirem do que a gente tinha como premissa anterior, a gente deve contabilizar essa mudança, tratando como o CPC 23, políticas contábeis, mudanças de estimativa e retificação de erro. Mas isso mais para frente, né? Não se preocupem tanto. Só gravem bem que vida útil e valor residual, todo ano a empresa deve passar por revisão. Mas, claro, nem tudo na vida do contador é lindo e maravilhoso. Tem gente para atrapalhar. A vida útil de um ativo, a gente vai definir lá como empresa. Então, a gente leva em consideração alguns fatores. Então, o uso esperado desse ativo, bem como a capacidade produtiva dele, desgaste físico normal, né, do que a gente espera utilizar o bem, se o ativo passa por programas de manutenção adequadas ou não, obsolescência técnica ou comercial decorrente de melhorias naquele tipo de produto, ou o próprio limite legal de uso do ativo. Então, arrendamento mercantil, por exemplo, onde a gente tem limite de prazo de uso. São possíveis itens que a gente leva em consideração na vida útil de um ativo. Então, basicamente, é pensar como é que eu vou usar o ativo, como é que eu vou fazer a manutenção dele, se tem algo que limite a minha utilização por um período de tempo, ou se a tecnologia muda muito rápido. Um bom exemplo da obsolescência técnica. Computador, hoje em dia, ou pior, né? Esse bendito aqui, para ficar obsoleto, não leva muito tempo, né? Se vocês comprarem um smartphone hoje, daqui a 1 ano, ele já vai estar velho, né? Vai estar o vovô dos smartphones. Então, não dá para determinar uma vida útil muito longa. Diferente, por exemplo, de um prédio. O prédio vai ficar obsoleto rápido? Não, né? Não tem muita característica de obsolescência. Um prédio é um prédio. Aí eu tenho que levar em consideração o desgaste. Será que ele está sendo utilizado em demasia? Ou a utilização está sendo feita da melhor maneira possível? E se tem algum problema, eu faço uma manutenção correta?
Então, tudo isso é passível de ser levado em conta para a determinação da vida útil. Nossa, então é completamente arbitrário, professor? É. Quem define é a empresa. Mas, aí eu falei para vocês, nem tudo são flores. Tem gente que atrapalha, que é a bendita Receita Federal, a gente já vai chegar nela. E a depreciação é reconhecida, mesmo que o valor do justo do ativo exceda o seu valor contábil. Então, igual eu falei para vocês. Tem um bem que, teoricamente, ganhe valor. O pessoal aceite pagar mais por aquele bem. Mesmo que isso ocorra, a gente registra sempre o desgaste da utilização desse bem. Então, desde que o valor residual não exceda o seu valor contábil. O que é isso? Valor residual, qual que é o conceito mesmo de valor residual? Valor... qual que é mesmo? Valor residual? É o valor que eu espero obter pela venda do ativo, né? No final da vida útil. Vou depreciar, então, até o limite onde o valor contábil do bem fique exatamente igual ao valor residual. Se não chegar nesse equilíbrio no final da vida útil do bem, é sinal que você passou por problema na mensuração de valor residual e vida útil. Por isso que a gente faz a revisão anual. Então, o valor depreciável de um ativo é determinado após a sua dedução do valor contábil do valor residual. Então, na prática, o valor residual do ativo frequentemente não é tão significativo. Mas, em alguns casos, dependendo da política da empresa, a gente pode ter valor significativo. E por isso, o valor acaba sendo imaterial para o cálculo da depreciação. É o bem que eu vou usar até desgastar ao máximo. Esse valor vai ser irrisório. Vou vender como sucata. Não, igual localiza, vou vender daqui 2 anos. Não, então o valor é considerável. Tudo vai depender da empresa que a gente está trabalhando. Então, o valor residual do ativo pode aumentar e a despesa de depreciação será zero quando o valor residual subsequente for igual ou superior ao seu valor contábil. Então, se eu depreciar todo o valor contábil, meu valor residual, consequentemente, vai ser zero. Mas, na teoria, assim, fica meio estranho, né? A gente vai falando, mas... na hora que a gente começar o cálculo da depreciação, vocês vão começar a enxergar isso. Aí o que eu falei para vocês, daquela pessoa chata que gosta de incomodar a gente, né? Para ele não tem muito esse negócio de contador ser o árbitro. Para ele, quem define depreciação é ele mesmo. Então, quando a gente fala de depreciação fiscal, aí a gente está falando na depreciação definida com base nas taxas de desgaste definido pela própria Receita Federal. Então, a cota de depreciação registrável na escrituração como custo ou despesa será determinada mediante a aplicação de taxa anual de depreciação sobre o custo de aquisição dos bens. Então não tem nada de valor depreciável? Não. Para a Receita Federal, você comprou? Então eu comprei um edifício
por 100 mil reais, você vai depreciar todos os 100 mil reais durante 25 anos. Para ele, um imóvel dura 25 anos. Para a Receita Federal é assim. Uma máquina é 10 anos. Um móvel é 10 anos. Tudo tem uma vida útil determinada para fins fiscais. Isso daqui é para apuração de imposto de renda. Eles vão ter essa felicidade de fazer lá na frente. Então, a Secretaria da Receita Federal, ela faz a publicação periódica de prazo de vida útil admissível. Ela tem uma relação gigantesca de taxas e prazos de depreciação. Para vocês terem ideia, nessa lista tem pintinho de 2 dias, tem cavalo, tem as mais diversas máquinas possíveis de se imaginar. E ela define, não, esse bem tem essa vida útil e só, acabou. E que pode se destoar da realidade. Então, por exemplo, para a Receita Federal, um veículo de passageiro dura 5 anos. Mas será que toda empresa utiliza por 5 anos o carro? Igual eu falei da Localiza, das locadoras. Não, né? Então não faz sentido usar esse critério. Não vai demonstrar a realidade econômica. Ou tem gente que vai utilizar muito mais do que 5 anos, né? Um carro, se vocês pegarem um carro de 10 anos, vai dar para andar tranquilamente. Quer dizer, depende do dono, né? Mas na sua essência, na maioria dos casos, vai ser possível. Então, existe uma arbitrariedade por parte da Receita aqui nessa fixação de vida útil. Aí a gente tem que seguir o que eles mandam para apurar imposto. E esses são os principais itens que a gente encontra no dia a dia com a vida útil definida pela Receita Federal. Então, quando a gente fala em depreciação contábil e fiscal, eu vou explicar meio por cima, porque não é tanto objeto da contabilidade básica ainda. Mas a gente tem que fazer ajustes. A gente faz a contabilização pelo que manda o CPC, apresenta a contabilidade pelo que manda o CPC. Chega na hora do imposto, eu tiro o que eu calculei e incluo os lançamentos que eu calculo com base no fiscal. Nossa, dá trabalho isso, né? Não dá a impressão de ser trabalhoso? E é. Bem trabalhoso. Vocês já devem ter escutado falar de escrituração contábil digital e escrituração contábil fiscal. Já ouviram esses dois termos? São duas declarações que a contadora apresenta. Uma, contabilidade digital, é para apresentar a contabilidade feita no padrão CPC, no padrão normativa contábil, e a contabilidade fiscal é justamente para a gente fazer esses ajustes, para fazer a correção do que a Receita aceita em relação à norma contábil e o que ela não aceita. Então, isso dá um pouco de trabalho. E daí a gente chega na maneira sistemática. O que é a maneira sistemática? São os métodos de depreciação. Então, assim como o valor residual e a vida útil de um ativo, o método de depreciação aplicado a um ativo deve ser revisado pelo menos uma vez por exercício. Ah, então eu posso trocar de método, professor? Pode,
desde que você justifique nas notas explicativas o porquê da mudança. A ideia da escolha do método é sempre representar da melhor maneira possível a realidade econômica do bem. Como que o bem perde valor, né, na prática? Então, eu vou escolher um método de depreciação que faça a referência a essa prática. E para isso a gente tem alguns exemplos, ou alguns métodos. O método da linha reta, também chamada de método linear, ou método das cotas constantes. Esse daqui é o mais usado, tá? Não que ele represente melhor a realidade, mas é o que ele está mais fácil de parametrizar em sistema. Então, se eu fizer por um software de contabilidade, geralmente eu vou estar fazendo pela linha reta. O método dos saldos decrescentes, também conhecida como a soma dos dígitos dos anos. E o método das unidades produzidas ou de horas utilizadas, também pode ser utilizado. Cada um tem uma característica específica. Esse terceiro método, ele é muito bom quando a gente sabe o limite operacional de um bem. Ah, como assim, professor? Ah, eu compro uma máquina e eu sei que ela tem capacidade de produzir 1 milhão de peças. Então, eu posso depreciar pela quantidade de peças, né? O fabricante fala, olha, essa máquina aqui tem capacidade de operar e, durante essa operação, produzir 1 milhão de peças. Então, eu consigo estipular, em vez de tempo de uso, a quantidade de peça que eu consegui fabricar em um período. Então, ela tem algumas peculiaridades. E daí o item 62A, ele fala sobre um método de depreciação que podia ser utilizado, ele pode ainda, na verdade, mas ele é desaconselhado hoje pelo CPC, que é o quê? Método baseado na receita gerada. Então, método de depreciação que se baseia na receita que é gerada pela atividade, que inclui a utilização do ativo, ela não é considerada apropriada para demonstração da realidade econômica do bem. Existia pessoal que fazia, eu consigo gerar, vamos supor que eu trabalho em telemarketing, consigo gerar R$1.000 fazendo ligação por mês com o meu celular. Eu vou depreciar, então, com base nesse R$1.000. Ah, quanto que eu espero utilizar durante toda a vida útil do celular, quanto que eu pretendo ganhar, e com base no que eu ganho por mês, eu vou depreciando. O CPC, ele recomenda que não se use. Então, os mais comuns da gente encontrar na prática são esses 3, tá? O método da linha reta é o mais tranquilo e o mais utilizado. Soma dos dígitos não é tão comum de ser visto na prática, mas o povo do CRC adora pôr no exame de suficiência. E método das unidades produzidas, aí a gente encontra na prática também, mas são para bens com características muito peculiares. E hoje a gente vai aprender um deles, que é o método da linha reta ou método linear, depreciação linear. Então, vamos pegar uma planilha de Excel aqui, né? Então, vamos fazer uma compra. Compra de uma máquina
o valor de 150 mil com frete e desembaraço aduaneiro de 25 mil e despesas com instalação de 10 mil. Compramos, então, uma máquina e a gente vai ter que registrar esse bem. E a gente tem a pretensão, então, a empresa espera utilizar a máquina por 8 anos e estima assim que ao final da sua vida útil seja vendida por 15 mil. Está lá na historinha da nossa compra. Compramos uma máquina por 150 mil. E a gente vai precisar fazer o frete e desembaraço aduaneiro, então está vindo de fora, e a gente vai gastar 25 mil nesse processo. E para colocar ela em funcionamento, a gente vai ter a despesa com instalação de 10 mil reais. E essa máquina, a gente vai ter ela em uso na empresa por 8 anos. E, fazendo uma média de mercado, conhecendo o mercado, a gente entende que ao final de 8 anos a gente vai conseguir vender ela por 15 mil. O que a gente tem que fazer por primeiro? Qual que é o primeiro passo contábil nesses casos? A mensuração ou reconhecimento inicial. Então, a gente vai ter lá os nossos razonetes. Bonitinho. Então, a gente vai ter uma suposta conta banco. Eu esqueci ali. Eu acho que eu estou com fome, né? Escrevi no bacon. Banco. E aí a nossa conta de imobilizado. Máquinas e equipamentos. Como que eu vou calcular o valor que eu vou imobilizar o bem? Tudo que eu gastar com esse bem para ter essa máquina na condição de uso. Se eu só comprar a máquina, vai adiantar? Professor, Oi? a instalação conta no preço? Conta. Uhum. Já coloquei aqui, já pensando, mesmo chamando de despesa aqui, só vocês pensarem, se vocês não instalarem a máquina, vai estar em condições de uso? Essa é a ideia. Então, tudo que tiver gasto, que seja para colocar o bem na condição que a gente queira funcionando, vai contar. Então, eu tenho que somar 150 mil mais o 25 mil. Então, o custo aqui vai ser o quê? Vai ser a compra
o frete e a instalação. 150.000, mais o 25.000, mais o 10.000. Então, a minha imobilização vai sair por quanto? 150 mais 25 mais 10.000. Vamos supor que a gente tivesse o ICMS, ou a gente falou lá, a gente faria aquela redução. Menos ICMS, tivesse 10.000 de ICMS, a gente ia diminuir esse 10.000. Então, entra naquele processo de cálculo de estoque, né? Muito parecido com aquilo, não é? Então, aqui eu diminuiria o 10.000. Mas no nosso exemplo aqui, a gente não tem crédito de ICMS. Então, quanto que eu vou registrar no meu imobilizado? A soma de tudo que eu gastei para ter o bem. Então, ele vai ter o registro lá, 185.000. E vai ter a saída do caixa, do banco, ou a dívida com o fornecedor, de 185.000. Pronto. Mensurei o meu bem. Obrigado pela participação. Assim tá fácil, professor. Assim parece fácil. Mas é assim, não tem muito segredo. Mas vamos ver na hora que tiver um monte de conta para lançar tudo junto. A única coisa, vocês vão ter um processo parecido com o estoque, só que vai para uma conta de imobilizado. Aí vem a segunda parte. Reconhecimento da depreciação. Aí que vem a parte mais legal, né? A gente pode se divertir um pouquinho mais. A gente tem umas contas de máquinas, equipamentos, o banco, foi tudo lá da mensuração inicial. Agora, a gente vai ter duas continhas. Uma, que a gente sempre costuma colocar esse símbolozinho do negativo na frente, que é a depreciação acumulada. O que significa depreciação acumulada, professor? É o valor que esse bem está perdendo durante todo o decorrer da sua vida útil. Então, supondo que a gente já utilizou por 2 anos, essa conta vai ter o valor da depreciação dos 2 anos. Usamos por 3 anos. 3 anos de depreciação. Então, essa conta, ela é uma conta redutora do imobilizado. Então, é do ativo. Então, essa conta vai ficar acompanhando a máquinas e equipamentos no ativo. Mas a gente vai precisar ter uma contrapartida, que é a despesa com depreciação. Aí essa continha, até colocar em vermelho para indicar que é ruim, despesa é sempre ruim, né? Então vai ser uma conta de resultado que vai
na conta ARE, na apuração do lucro ou prejuízo. A gente vai ter essas duas contas. Não é simples? Não é muito legal? Mobilizado é muito bom de trabalhar, gente. Mas qual o valor que eu reconheço? Agora que o negócio ficou complicado. Quantos que eu vou reconhecer por período de depreciação? Aí eu vou ter que levar em consideração essas informações. Vou até copiar aqui, vou criar uma segunda aba. E a gente vai conhecer o primeiro método. Método linear. Então, a depreciação vai ser o quê? Então, sim, vai ser o resultado. Então, vamos colocar aqui. Opa. Vai ser o resultado de uma fórmula. Que fórmula é essa? Valor depreciável dividido pela vida útil. Olha que bacana, não é fácil? Vocês já devem até ter calculado, né? Com uma fórmula tão simples assim. Calcularam? Não? 21.250 por ano? É isso? Não sei se eu fiz certo. Não sei, na verdade eu nem calculei que eu inventei esses valores agora. Tô de sacanagem. Primeiro a gente tem que relembrar o que é cada item aqui, né? Então, o ideal é a gente sempre marcar valor de custo. Valor de custo, aquele valor necessário para aquisição. Quanto que a gente gastou? 185 mil, né? Aqui foi... Qual conceito mais a gente precisa? Ou a gente tem dentro da contabilidade? Foi aqueles conceitos lá no comecinho. A gente vai ter o valor residual. O que é o valor residual mesmo? O valor que a gente espera obter em uma transação livre ou uma transação não forçada no momento da venda ou no final da vida útil. Quanto que a gente espera vender o bem? É, 1.500, né? 15 mil, né? 15 mil. 15 mil é o valor que a gente espera vender. Então, é o valor residual. Vida útil. Vida útil já está ali, né? Escrito, a gente vai usar por 8 anos. Então, 8 anos. E tem mais um valor que a gente não tinha colocado, que é o valor depreciável. O que é o valor depreciável mesmo? Vamos voltar lá no material para ver? Vamos começando. Opa. É o custo de um ativo, ou o valor que substitui o seu custo, menos o seu valor residual.
Então, é uma fórmula. Então, aqui o valor depreciável vai ser o quê? O valor de custo menos o valor residual. A gente tem os elementos para calcular essa fórmula? Temos. Custo, 185 mil. Valor residual, 15 mil. Então, nosso valor depreciável vai ser de quanto? 170 mil. O que esse 170 mil quer dizer? Durante os 8 anos que eu vou utilizar esse bem, ele vai perder de valor 170 mil. É isso que se refere o valor depreciável. E o método de depreciação é como que a gente vai alocar esse valor residual, esse valor depreciável, nos registros contábeis. E o método linear faz simplesmente esse cálculo. Então, vai ficar como? Vou colocar aqui para o lado. 170 mil, certo? Dividido por quanto? 8. Então, fazendo esse cálculo, 21.250. Esse é o valor da depreciação de quanto tempo? Ano. Opa. Então, por ano, esse bem perde 21.250. Então, se por ano ele perde 21.250, quanto que ele vai depreciar por mês? Como que eu vou achar esse valor mensal? Só dividir por 12. Perfeito. Divido esse valor por 12. Então, ele tem que perder ao mês 1.770,83. Durante 8 anos, ele vai perdendo esse valor. Então, mensalmente, eu vou usar esse valor e registrar na contabilidade. Reconheço a despesa, esqueci o valor, 1.770,83, 770,83, e vou lá na depreciação acumulada e registro que esse bem perdeu o valor 1.770,83. Passou o primeiro mês. Chegou o segundo. A gente faz exatamente o mesmo valor. Opa. E assim vai repetindo todo santo mês. Então, quer dizer que não muda o valor por mês, professor? Não. Vai ser sempre o mesmo valor durante toda a vida útil do bem. Difícil esse método? Eu acho que o mais difícil é entender o conceito, professor. Entendendo o conceito fica mais fácil aplicar. Então, vamos pensar aqui. A gente está fechando esse é o período do fechamento do balanço. Como é que vai aparecer no balanço essas contas? Vai aparecer lá o banco, né? Banco. Aqui eu não vou pôr saldo, porque senão vai ficar negativo. E lá no não circulante, máquinas e equipamentos. Quanto que eu tenho registrado? 185 mil, certo? E logo abaixo, eu vou ter a continha
depreciação acumulada. O ideal é sempre colocar por tipo de bem. Então, máquinas. E eu vou somar aqui quanto que deu no período 3.541,66. Porém, ele está credor, né? Então, no meu balanço, vou até puxar aqui para o lado, para poder estender essa célula. Então, ele vai entrar negativo. 3.541,66. E se eu fizesse um totalizador ou uma conta sintética aqui em cima, que seria imobilizado, a gente somaria esses valores. Esse aqui, ele soma no lugar errado, mas tudo bem. Deixa assim. O imobilizado, então, ele está falando aqui 181.458,30. Por quê? Por que ele ficou menor? Esse é o valor chamado valor contábil. Mas por que ele já representa um valor menor? Ele já está indicando o valor livre do desgaste. Então, essa minha máquina, já considerando o seu desgaste desses 2 meses, vale só 181 mil na contabilidade. Então, dos 185 mil, ela já perdeu 3 mil durante a sua depreciação. Então, o valor atual dela é 181 mil. Então, a gente já apresenta na contabilidade quanto que o meu imobilizado está valendo realmente perante a economia, perante a possibilidade de venda. E eu vou depreciar quanto? Vou depreciando durante os 8 anos e vou chegar ao valor de 170 mil aqui na depreciação acumulada. Se eu fizer isso, eu faço a depreciação durante os 8 anos, 185 mil e menos 170. Quanto que eu vou ter de depreciação acumulada ou valor contábil? Quanto que eu vou ter de valor contábil? 15 mil. Tem algum número que a gente falou antes de 15 mil? Acharam alguma coincidência de valor, hein? Olha aqui. Seja vendida por 15 mil. Então, na teoria, isso, claro, a teoria às vezes falha porque a gente se baseia em estimativas na vida útil e valor residual. Mas a teoria é que ao final de toda a sua vida útil, o valor contábil vai ser idêntico, vai ser o valor exato do valor residual. Mas isso aqui vai ter muitos lançamentinhos de 1770 e 83. Professor, daí no caso, se essa máquina não for vendida, ela vai continuar sendo representado o valor de 15 mil, daí o valor contábil dela. Aí eu vou ter
Aí entra aquele processo de revisão. Deixa eu até voltar aqui. Cadê? Estava por aqui. Então, além do método, aqui. Ó, o valor residual e o valor de vida útil devem ser revisados ao final de cada exercício. Então, é sinal que chegou nesse momento e eu ainda vou continuar, eu estou aumentando a vida útil e provavelmente eu vou diminuir o valor residual. Eu vou ajustar esse fator contábil. Eu vou refazer o cálculo da depreciação. Entendi. Então, aqui seria até o limite do momento que eu vou ficar com o bem. Só que, claro, como a vida útil pode ser revista e o valor residual pode ser revisto, a gente refaz o cálculo da depreciação. Mas nada mais é do que refazer esse cálculozinho simples aqui. O cálculo da depreciação do método linear. Acharam difícil, fácil, mais ou menos? Achei Não, tranquilo. o cálculo não, tranquilo. E a É o contabilização? mesmo processo, né? Aqui vai ser, fez uma vez, se não teve mudança de estimativa, vocês vão passar 8 anos registrando o mesmo valor. Engraçado isso, né? Passar 8 anos registrando o mesmo valor. Por isso que ele chama método linear, né? Você vai todo mês repetindo esse valor. E a contabilização? Difícil? Esse banco perdido aqui. É estranho, né, professora? É muito conceito, é muito detalhe, e chega, se resume nesses 4, 6 lançamentos. Aham. Esse é o mundo contábil, gente. A gente tem uma série de cuidados para seguir, para se resumir em alguns lançamentinhos. Só que pensem, se a gente não tiver esse conceito, a gente pode errar muito facilmente o valor que eu registro aqui, né? Ou o valor que eu vou utilizar como parâmetro de cálculo. Então, são conceitos que norteiam um processo simples. Então, o norte, o indicativo de que caminho seguir, ele é mais complicado do que depois o próprio caminho. Né? Depois que a gente acha o caminho no mapa, o caminho para seguir é fácil. O complicado é a gente entender o mapa. Ah, e vocês vão fazer isso? Vão. Já está no exercício para vocês, já está no AVA, inclusive, com a compra de bem e cálculo de depreciação. Os parâmetros todos eu já estipulei para vocês, né, para vocês terem como norte, aí vocês vão colocar em prática a figura do cálculo em si e a contabilização. Professor, eu tenho uma dúvida. Uma só? Uma. E no caso, se junto com a compra da máquina, com a instalação, eu ainda faço um plano de todo mês uma manutenção nela, ela inclui no valor dela ou é gasto? Não, aí é só uma despesa com manutenção. Hum. Depois que eu já coloquei para uso, mesmo que esse valor já seja estipulado antes, se for algo que for referente ao pós-implantação, vai para despesa. Então, aqui, eu só vou considerar até o dia que eu coloco a máquina para funcionar, ou o carro para andar, ou termino o meu prédio. Depois, tudo que eu gasto, que seja referente a deixar o bem em condições melhores de uso, é uma despesa.
Aí vai para o resultado. Certo. Tranquilo? Mais alguma dúvida? Pergunta? Questão? Professor, Diga. e daí para quando for fazer, no caso lá, quando a gente for fazer o exercício, nessa parte de reconhecimento de depressão, tem que colocar esse banco e máquina e equipamentos Ah, também, mesmo que tem lá em cima? lá eu vou estar escrevendo no exercício a compra à vista ou compra a prazo de um veículo. Aí vocês vão abrir aqui conta veículos. E se for à vista, sai do banco ou do caixa, ou se for a prazo, fornecedores. Vai estar descrito a operação, né? Entendi. Então, em termos de exercício, eu vou estar. Eu coloquei para vocês como vai proceder, como é que vocês têm que enxergar a operação. Aí depois que vocês enxergam, é só colocar no razonete. Mas, claro, colocando em prática tanto a formação do custo e depois a contabilização da depreciação. Beleza? Mais dúvidas? Mais perguntas? Mais questões? Na verdade, professor, acho que agora eu estou começando a ficar assustada com a contabilidade, porque nós estamos no terceiro período e eu estou vendo que não para mais de surgir conta. Conta não, né? É, ainda vai aparecer bastante, confesso. Estou começando a ficar assustada. Não, gente, é só fazer aquilo que eu falei. Tem que treinar. Sem treinar, não funciona. Mas vocês praticando a contabilidade, colocando nos razonetes, fazendo débito e crédito, isso vai entrando, é como se fosse memória muscular, vai entrando na nossa cabeça e depois vai surgindo de maneira mais até espontânea na hora de fazer. Aí, igual eu falei para vocês, eu não sei se vou conseguir abrir rápido o meu sistema, como eu não uso em casa, às vezes ele fica lento. Eita, não, vai demorar porque ele ainda pediu para baixar uma atualização. Então, não vou conseguir mostrar para vocês o meu um módulo de sistema patrimonial. Mas dentro do módulo de sistema patrimonial, a gente tem aqueles campos que eu coloquei no cálculo do Excel para a gente preencher. E daí o sistema faz todos esses registros para a gente. Então, a contabilização é importante, sim. A gente precisa conhecer para poder parametrizar sistema. Mas a gente precisa conhecer os conceitos para saber o que são os campos do sistema para que depois ele faça todo esse processo sozinho. Então, depois não se preocupem, isso vira algo automático. Mas na próxima aula, como pediu para atualizar meu sistema aqui, não vai dar tempo. Mas eu mostro para vocês na próxima aula. Mais dúvidas, perguntas, questões? Não, pelo menos, professor, eu consegui entender a parte de depreciação, porque a gente está tendo aula na segunda com a professora Núbia, de margem de contribuição, e tem essa parte de depreciação. Pelo menos eu entendi o que é da aula dela. Então, agora já está vinculado uma coisa com a outra. Então, vocês já estão vendo margem de contribuição financeira. Isso? Isso mesmo. Uhum. Porque é a margem de contribuição que leva em consideração a depreciação. Ela entrou nas outras margens também ou foi só a financeira? A contábil, econômica. Eita, o povo entra na disciplina dos outros, é um terror. Fiz da disciplina de custos. Não sei que nós estamos vendo isso.
Vocês vão rever depois, tá? Não se preocupem, porque margem de contribuição é uma ferramenta de análise de custos. Então, dentro da disciplina de custos, a gente acaba revendo isso. A gente, que eu digo, o curso, né? Sim, e lá tem essa parte de custo fixo, despesas fixas, e tem essa parte de depreciação, daí também eu não sabia o que era, também não perguntei, né? Falta de perguntar. Mas E agora eu entendo, né, o que é uma coisa com a outra. ela explicou certinho para vocês, custo fixo, variável? O que é cada um? Sim, não, mais ou menos. Acho que é melhor não responder, professor. Então tá, gente. Então, eu estou perguntando já de curiosidade por quê? Geralmente quem trabalha disciplina de custos sou eu. Então, para saber Não explicou, professor. o que aconteceu, o que não aconteceu, e eu, para essa parte da introdução à contabilidade de custos, eu uso vídeo. Então, eu gosto de colocar vídeo de uma fábrica para a gente ver e, e daí começar a ligar os conceitos ao processo fabril. Não, então, não. É bem mais, assim, de análise, assim, mais Não, então, cálculo, aquelas fórmulas, né? Ela está explicando de fórmulas mesmo, mas, não, mas assim, o conceito, não. Conceito, não. dentro da contabilidade de custos, a gente vai detalhar esses conceitos e forçar não, né? Auxiliar vocês a entender o porquê dessas fórmulas, né? Como é que elas podem ser aplicadas no dia a dia, qual a função dela, principalmente nas fábricas, né? A fábrica, ela tem muito essa figura. Mas, se ela passou, a gente revê, e se não, vocês acharam que não foi tão satisfatório, a gente tenta complementar, a gente passa novamente pelo conteúdo para deixar bem claro para vocês. Acho que Olha, eu falei demais, né? Desculpa, professor. É chato isso. eu já estou acostumado com isso. Que muito professor acaba, um passa na matéria do outro, e isso tinha que ser mais controlado, as emendas, né? Mas é muito difícil, qualquer faculdade tem esse problema. Pode ser pública, pode ser privada, às vezes a gente acaba tendo esse conflito de matérias. Conflito que eu digo no sentido de ver o mesmo conteúdo, né, duas vezes, de modos diferentes ou até divisões diferentes. Mas uma coisa que eu garanto para vocês é que custos não é difícil. Não sei se vocês já veem memes no Facebook que contabilidade de custos é difícil. Esquece tudo isso, que vocês vão ver que contabilidade de custos, além de fácil, é legal, é interessante. A gente conseguia pensar lá numa fábrica, como é que está, por exemplo, uma fábrica da Coca-Cola, uma fábrica da Mondelez, como é que eles produzem o chocolate, e pensar como é que eles calculam aqueles valores, como é que eles sabem quanto que vai sair a barrinha de chocolate para chegar no consumidor. Inclusive, daí, custa os dois com ferramentas. Como é que eu retrabalho todos esses valores para atingir o objetivo da empresa? Então, custos, ela tem duas vertentes. Ela tem a vertente fiscal ou financeira, né, que é a contabilidade, o razonete, e tem a parte de gerencial, que é também divertidíssima, super legal. Mas Professor, em que semestre que nós vamos ter a contabilidade de custos? Sabe, não? eu acredito que já esteja chegando. Se não Entendi. for o próximo, eu não digo nada, porque a gente geralmente é no segundo ano. Em geral, é ali no segundo ano que o pessoal vê custos.
E o professor vai dar aquela aula, não sei se é aula, né, de tributos que o professor falou? Isso, De Cofins? imposto? Isso mesmo. Eu falei que ia ser nesse semestre, né? Isso, acho que seria os 2 últimos sábados de E no junho. sábado. Aí eu conversei com a Débora, ela foi atrás do marketing, e o marketing falou que tinha encerrado a agenda para divulgação de evento. Então vai ficar como o primeiro evento de contábeis do próximo semestre. Então vai dar uma atrasadinha só, mas vai ter. Eu já passei até o conteúdo que eu vou trabalhar nesse, não sei se treinamento, curso. Nessa conversa com os alunos, eu já passei todo o conteúdo que eu vou trabalhar com o pessoal. Então, só falta o pessoal divulgar para também atingir, para também dar possibilidade do pessoal do EAD assistir. Mas já tá garantido já. Esse tá firme. Ai, maravilha. E eu vou trabalhar as duas vertentes do PIS/COFINS, tanto o cumulativo, que é a empresa do lucro presumido, quanto o não cumulativo, que é do lucro real. Então, podem, quem tiver interesse, né, desse tributo, já está garantido essa. Vamos chamar de treinamento. Esse treinamento. Mas meu projetinho, meu pensamento é passando além do PIS/COFINS outros tributos no decorrer do semestre para vocês. No decorrer do curso, né? Enquanto eu estiver na faculdade, é tranquilo, né? Eu vou fazendo. Que eu me divirto com isso. A parte tributária eu acho. Vocês devem me achar louco já, né? Porque eu acabei de falar que eu acho muito legal o curso, agora estou falando que eu acho muito legal o tributário. Então, não dá para me considerar muito como um parâmetro. Mas tributário é uma área muito legal e dá para ganhar dinheiro com ela, viu, gente? O pessoal que se especializa bem nela ganha dinheiro. Beleza? Beleza, professor. Então, já tem um exercício lá para vocês. O que eu vou fazer agora? Vou colocar lá no AVA, naquela primeira pastinha de materiais, essa planilha em Excel que a gente fez o exemplo, e daí vou postar a gravação da aula para vocês. Precisar rever essa parte do cálculo, de repente quer rever algum dos conceitos, já está lá. Hoje mesmo eu já faço isso. Tá bom? Tá, obrigado, professor. De nada. E na próxima aula a gente volta na sistemática de corrige o exercício e a gente vê os outros 2 métodos de depreciação, que vocês vão ver também que são fáceis. Combinado, então, professor. Até a próxima semana. Até Boa noite. semana que vem, se Deus quiser. Até a próxima aula, professor. Boa Boa Até. noite. Boa noite. Boa noite, professor. Até a próxima aula. Boa noite, Júlia. Até a próxima aula. Boa noite, professor.